A traição tem o poder de virar a vida da gente de cabeça para baixo. Não é só a quebra da confiança. Não é só o choque da descoberta. O que vem depois é ainda mais difícil. Aquela ansiedade sufocante que parece não dar trégua. Eu sei disso porque vivi na pele. O coração não batia, ele disparava. Cada mensagem no celular, cada olhar, cada silêncio parecia um gatilho. Eu não dormia e quando conseguia fechar os olhos, sonhava com 1000 cenários diferentes, todos eles ruins. É como se a mente virasse um filme sem fim, onde você é o personagem principal de uma história que nunca queria viver. O medo, a insegurança e a sensação de não ser suficiente se misturam. A traição te fere, mas é a ansiedade que não te deixa cicatrizar. Ela te prende no e se, no porquê, no como eu não percebi. Talvez você que está ouvindo agora já tenha sentido isso. A respiração curta, a desconfiança constante, a dificuldade de acreditar em qualquer palavra, mesmo nas mais simples. A ansiedade após uma traição não é apenas emocional, é física também. Ela aperta o peito, seca a boca e faz o tempo passar mais devagar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Apesar de tudo, existe um caminho. Enfrentar essa ansiedade é doloroso, mas possível. E ao longo da minha história, eu descobri coisas que mudaram a forma como eu enxergo tanto a traição quanto a mim mesmo. Hoje, quero te levar comigo nessa caminhada para que você veja o que realmente acontece quando decidimos enfrentar a ansiedade depois de uma traição. Antes de eu começar a te contar cada detalhe dessa história, eu quero abrir meu coração com você. Quando eu passei pela experiência de enfrentar a ansiedade depois de uma traição, eu pensei que estava sozinho, mas a verdade é que milhares de pessoas vivem a mesma dor em silêncio sem conseguir falar sobre isso. Por isso, eu decidi criar esse espaço aqui para dividir minha caminhada, minhas cicatrizes, mas também as pequenas vitórias que me ajudaram a seguir em frente. E deixa eu aproveitar para pedir algo muito importante. Se você está assistindo agora, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso ajuda demais o nosso conteúdo a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Eu sei que pode parecer um detalhe simples, mas a sua inscrição é como um abraço para quem está desse lado, produzindo com tanto carinho. E tem mais, eu quero muito saber de onde você está me assistindo. Escreve aí nos comentários a sua cidade, porque é incrível perceber como a dor e a superação unem pessoas de todos os lugares do Brasil e até do mundo. E aproveita para comentar também se você já passou ou está passando por uma situação parecida. Quem sabe a sua história não ajuda alguém que está em busca de esperança. Então, combinado. Curte, se inscreve e comenta sua cidade aí embaixo. Agora sim, vamos juntos mergulhar nessa jornada. Eu vou abrir minha vida e minha mente para te mostrar como a ansiedade após uma traição pode ser devastadora, mas também pode se transformar em um ponto de virada para quem decide enfrentar a própria dor. A traição chegou como um soco no estômago. Eu lembro exatamente do momento em que descobri, e parece que meu corpo congelou, mas ao mesmo tempo meu coração começou a bater tão rápido que parecia que ia explodir. Era como se eu tivesse caído num buraco sem fim. Nos primeiros dias, a dor era tão forte que parecia física. Eu não conseguia comer direito, não dormia. E a mente simplesmente não parava. Mas o que mais me assustava não era só a traição em si, era a ansiedade, que veio junto como um fantasma que não largava do meu lado. A cada notificação no celular eu tremia. Cada vez que a pessoa demorava a responder, eu imaginava 1000 cenários terríveis. Eu me perguntava o tempo todo, será que está acontecendo de novo? Será que eu vou ser enganado outra vez? E essa dúvida corroía por dentro. Foi aí que eu percebi a primeira verdade dura. A traição não acaba no momento em que você descobre. Ela continua viva dentro de você,
através da ansiedade. É como se a mente tivesse gravado aquela dor e decidisse reproduzir em looping sem parar. Muita gente fala, é só seguir em frente. Mas quem já passou por isso sabe que não é assim. A ansiedade toma conta do corpo, dos pensamentos, da rotina. Eu me sentia refém das minhas próprias emoções, como se tivesse perdido o controle da minha vida. E, olha, eu vou ser sincero, eu tentei disfarçar. Tentava agir normalmente e trabalhar, conversar com as pessoas, mas por dentro parecia que eu estava vivendo uma guerra silenciosa e ninguém percebia. Em quinto lugar, eu descobri que a ansiedade da traição não se limita ao relacionamento. Ela invade sua autoestima, sua confiança em tudo e em todos. E é sobre isso que quero te contar nos próximos capítulos, porque a última lição, eu garanto, vai te surpreender. Depois da traição, eu comecei a viver como se estivesse em estado de alerta o tempo todo. Era como se minha mente tivesse criado uma espécie de radar, procurando sinais de perigo em cada detalhe. Uma palavra fora do lugar, uma demora para responder no celular, um olhar diferente. Qualquer coisa era suficiente para disparar o alarme da ansiedade dentro de mim. Eu achava, no fundo, que estar atento a tudo me protegeria de sofrer de novo, que, se eu vigiasse cada movimento, cada gesto, eu poderia evitar outra decepção. Mas, na prática, o que aconteceu foi o contrário. Eu me tornei prisioneiro do meu próprio medo. Acordava já pensando no que poderia dar errado. Me pegava revendo mensagens, analisando conversas, tentando encontrar pistas que talvez nem existissem. E quanto mais eu buscava segurança, mais inseguro eu me sentia. Era como correr em uma esteira, muito esforço, mas sem sair do lugar. E aqui eu entendi uma das verdades mais difíceis sobre a ansiedade depois de uma traição. O medo não protege, ele aprisiona. Ele cria muros ao redor da gente, mas não são muros de proteção. São muros de isolamento. Eu estava isolando a mim mesmo de viver o presente, de confiar, de respirar em paz. Lembro de uma noite em que não consegui dormir. Eram quase 3 da manhã e eu estava lá rolando na cama, com o coração acelerado. Não havia nada de errado acontecendo naquele momento. Ninguém estava me traindo de novo, mas a minha mente estava tão presa no passado e tão assustada com o futuro que eu não conseguia simplesmente existir no presente. Foi nesse ponto que caiu a ficha. A ansiedade não só prolongava a dor da traição, como também me impedia de enxergar qualquer possibilidade de cura. E no próximo capítulo eu vou te contar como essa mesma ansiedade começou a mexer com algo ainda mais profundo, a minha autoestima. Porque a traição não apenas quebra confiança no outro, ela também quebra confiança em nós mesmos. Se tem uma coisa que a traição fez comigo, além da dor, foi bagunçar completamente a forma como eu me enxergava. Eu comecei a me perguntar, o que eu fiz de errado? Será que eu não fui suficiente? Será que eu não tenho valor? Essas perguntas eram como pequenas facadas que eu mesmo dava em mim. A cada pensamento, eu me diminuía um pouco mais. E o pior é que a ansiedade alimentava esse ciclo sem parar. Eu ficava relembrando cenas, imaginando conversas, tentando achar respostas em lugares que só me machucavam ainda mais. A verdade é que, quando a gente passa por uma traição, não é só a confiança no outro que desmorona. A confiança em nós mesmos também vai embora. Eu comecei a desconfiar de quem eu era, de como eu agia, até mesmo do meu próprio valor. E sabe o que a ansiedade fazia? Ela reforçava essas dúvidas. Era como uma voz dentro da minha cabeça dizendo o tempo todo, você não é suficiente, você não foi capaz de segurar essa relação. Se aconteceu uma vez, vai acontecer de novo. Isso me fez perceber uma coisa dura, a ansiedade. Depois de uma traição não é só medo do futuro, é também uma prisão do passado. Ela te prende a uma versão de você mesmo
que já não acredita mais em nada nem em si. Eu lembro de olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que estava ali. O brilho nos olhos tinha sumido, a postura parecia pesada, o sorriso já não saía com naturalidade. Era como se a traição tivesse levado não só a confiança no relacionamento, mas também levado uma parte de mim. E aqui está uma lição que aprendi na marra. Quando a autoestima vira refém da ansiedade, você começa a viver na sombra da dor e não na luz do que você ainda pode ser. No próximo capítulo, eu quero compartilhar o ponto em que percebi o quanto essa ansiedade estava interferindo não só no meu emocional, mas também no meu corpo, na minha saúde física. Porque a dor da traição não fica só na mente, ela transborda para todo o corpo. Uma das coisas mais assustadoras que eu vivi depois da traição foi perceber como a ansiedade não ficava só na cabeça. Ela começou a tomar conta do meu corpo. Eu não conseguia dormir direito. Passava horas deitado, olhando para o teto, com o coração acelerado, como se tivesse corrido uma maratona. Às vezes eu fechava os olhos, mas a mente parecia uma televisão quebrada, passando 1000 imagens e cenários que eu não queria assistir. O apetite também mudou. Teve dias em que eu não conseguia comer nada. Parecia que a comida travava na garganta. E em outros eu comia compulsivamente, tentando preencher o vazio que a dor deixava. Mas o que mais me assustava eram as crises. O coração disparava, a respiração ficava curta. As mãos suavam. Eu sentia um aperto no peito tão forte que por alguns segundos acreditava que estava tendo um ataque cardíaco, mas no fundo era a mente falando através do corpo. A ansiedade depois da traição não é só emocional, é física. É como se cada lembrança ou medo viesse com um sintoma real. E isso cansa, drena toda a energia. Eu acordava já exausto, como se não tivesse descansado. E sabe o que acontece quando o corpo sente essa dor? Você começa a se afastar das pessoas, dos compromissos, da vida. Eu cancelei encontros, deixei de sair, inventei desculpas para não estar presente. Porque no fundo, meu corpo estava implorando por um descanso que a mente não deixava acontecer. Foi nesse ponto que eu percebi. A ansiedade não era só um sentimento passageiro. Ela tinha virado um inimigo invisível que estava mexendo com minha saúde, com minha rotina, com minha forma de viver. E é aqui que entra a virada. No próximo capítulo, vou te contar o momento em que entendi que eu precisava escolher. Ou eu continuava deixando a ansiedade me consumir, ou eu dava o primeiro passo para recuperar minha vida. E eu te garanto, essa decisão mudou tudo. Chegou um ponto em que eu olhei para mim mesmo no espelho e quase não me reconheci. Eu estava mais magro, cansado, com olheiras profundas. O brilho nos olhos tinha sumido e eu pensei, será que é isso que eu vou ser daqui para frente? Uma pessoa controlada pela dor e pelo medo. Naquele dia, eu entendi que eu precisava fazer uma escolha. Não era mágica, não era fácil. Era simplesmente decidir se eu queria continuar vivendo como refém da ansiedade ou se eu ia, de algum jeito, começar a me libertar. E eu escolhi dar o primeiro passo. Esse primeiro passo não foi gigante, não foi um salto. Foi pequeno, foi apenas admitir que eu precisava de ajuda. Eu não tinha todas as respostas, eu não sabia lidar sozinho com o que estava sentindo. Então, procurei conversar com um amigo próximo e depois com um profissional. Só de falar em voz alta o que eu guardava já foi como aliviar uma tonelada dos meus ombros. Aos poucos, fui entendendo que a ansiedade não some da noite para o dia, mas pode ser controlada. Aprendi a respirar fundo quando a crise vinha, a escrever o que sentia, a cuidar melhor de mim mesmo. Coisas simples, mas que começaram a me devolver a sensação de que eu tinha algum controle. E mais do que isso, eu percebi que a traição não precisava ser o fim da minha história. Ela poderia ser uma parte dolorosa, sim, mas também poderia ser o início de uma nova versão de mim, uma versão mais forte, mais consciente, mais verdadeira.
E sabe o que é curioso? Quando eu escolhi enfrentar a ansiedade, eu descobri que não era só sobre superar a traição. Era sobre me reencontrar. Era sobre olhar para dentro e perceber que eu ainda tinha muito a viver, muito a amar, muito a reconstruir. No próximo capítulo, eu vou abrir meu coração sobre essa reconstrução. Porque se até aqui você se identificou, quero te mostrar como é possível virar a página, mesmo quando parece impossível. Depois que a poeira da traição baixou um pouco, eu me vi diante de um terreno destruído. Era como se a minha vida tivesse sido um castelo e, de repente, uma tempestade tivesse derrubado tudo. E ali estava eu, sentado entre os escombros, sem saber por onde começar. Mas foi nesse silêncio que eu percebi uma coisa. Ninguém ia reconstruir por mim. Eu poderia ter apoio, conselhos, amigos do lado, mas a decisão de erguer de novo as paredes da minha vida era só minha. Comecei como o básico, cuidar de mim, voltar a me alimentar direito, dormir melhor, me exercitar um pouco, mesmo que fosse só uma caminhada curta. Essas pequenas coisas que antes eu nem percebia começaram a me devolver uma sensação de força. Depois, me desafiei a olhar para os meus sonhos, aqueles que estavam guardados numa gaveta, esquecidos por causa da correria e da dependência emocional que eu tinha criado. Peguei um caderno e comecei a anotar metas simples. Ler mais, viajar para um lugar que eu sempre quis, aprender algo novo. Pareciam detalhes, mas me deram um motivo para acordar todos os dias. Reconstruir também foi aprender a confiar em mim de novo. A traição tinha me feito duvidar até da minha própria capacidade de enxergar quem estava do meu lado. Eu precisei me lembrar de que errar faz parte, mas que isso não define quem eu sou. E pouco a pouco, tijolo por tijolo, eu fui erguendo esse novo eu. Um eu que entendia a dor, mas não vivia mais para ela. Um eu que aprendeu que perder alguém não significa perder a si mesmo. No próximo capítulo, eu quero te contar sobre o momento em que comecei a enxergar a esperança de verdade. Porque reconstruir não é só erguer paredes. É aprender a abrir janelas para a luz voltar a entrar. Eu não vou mentir. A esperança não apareceu de repente, como num filme em que tudo se resolve no final. Foi algo sutil, quase imperceptível. Primeiro veio em pequenos detalhes. Um dia em que acordei sem aquela angústia esmagadora no peito, um sorriso que escapou quando ouvi uma música que eu gostava. Uma noite em que consegui dormir sem pesadelos. Essas pequenas vitórias foram os primeiros sinais de que a vida ainda estava ali, me chamando para continuar. Um momento que nunca esqueço foi quando decidi sair sozinho para tomar um café. Pode parecer bobo, mas até então eu evitava lugares onde costumava ir acompanhado, porque isso sempre me trazia lembranças dolorosas. Naquele dia, sentei na mesa, pedi meu café e respirei fundo. E pela primeira vez em muito tempo, senti que estava em paz comigo mesmo. Foi ali que percebi que a esperança não era algo distante. Ela estava escondida nas pequenas escolhas que eu fazia todos os dias. E quanto mais eu escolhia viver, mais ela crescia dentro de mim. Claro, os momentos de recaída ainda existiam. Às vezes a lembrança da traição voltava como um soco no estômago. Mas a diferença era que agora eu sabia que aquilo passava, que eu tinha ferramentas para lidar e que, no fundo, eu era mais forte do que pensava. E sabe o que mais? Comecei a sonhar de novo. Sonhar não com um relacionamento perfeito ou uma vida sem dor, mas sonhar comigo mesmo no futuro, feliz, leve, realizar. Esse sonho virou combustível. E assim, a esperança deixou de ser apenas uma palavra e passou a ser uma realidade dentro de mim. No próximo capítulo, eu vou te contar sobre o momento em que percebi que a dor, apesar de tudo, tinha me transformado. E talvez essa seja a parte mais surpreendente de toda essa jornada. Quando olho para trás, para tudo o que vivi, percebo que a traição foi uma das experiências mais dolorosas que já enfrentei, mas também foi uma das que mais me transformaram.
Eu não sou mais a mesma pessoa que entrou naquele relacionamento acreditando que amor era dependência, que felicidade era se apoiar inteiramente no outro. Hoje eu entendo que o amor precisa começar dentro de mim. A dor me ensinou a colocar limites, a respeitar o meu tempo, a valorizar cada pequeno passo que dou. Me mostrou que eu sou capaz de me reerguer, mesmo quando tudo parece perdido. E, acima de tudo, me provou que eu não dependo de ninguém para seguir em frente. Não foi um caminho fácil. Teve lágrimas, noites em claro, dias de vazio. Mas no meio disso tudo, eu descobri uma força que eu nem sabia que tinha. A ansiedade que antes me paralisava, hoje se transformou em um alerta, um sinal de que eu preciso olhar para dentro e me cuidar. E talvez a maior transformação tenha sido perceber que a dor não me define. Ela apenas fez parte da minha história, mas não é quem eu sou. Eu sou mais do que aquilo que me fizeram. Hoje, quando penso no futuro, não penso mais com medo. Penso com esperança, porque se eu fui capaz de atravessar esse vale escuro e ainda assim encontrar luz, eu sei que qualquer um pode. E é por isso que eu compartilho essa história com você, para lembrar que mesmo nos momentos mais difíceis, existe vida depois da dor. Existe amor depois da perda, e existe um novo você esperando para nascer.